beleza? Tudo bom? Professor Pablo, seu professor de Geografia, em mais uma aula ao longo dessa nossa estrada rumo à aprovação em concurso público, principalmente você que vai fazer concurso da Polícia Militar do Amazonas e Polícia Civil do Amazonas, concursos que estão prestes a terem seus editais abertos. A banca ainda não se tem certeza, especula-se que seja a Universidade Federal do Amazonas, mas ainda são apenas especulações. Mas o que nos resta até lá é estudar, botar o conteúdo em dia e, acima de tudo, tentar chegar o mais próximo do que a prova vai cobrar. Beleza? Então vem comigo. Então beleza, pessoal. O que nos interessa para a cartografia voltada para concurso público, principalmente para uma prova como o da Polícia Militar do Amazonas e a Polícia Civil do Amazonas. Nós temos que entender que, geralmente, esse assunto de cartografia, ele costuma cair em outras questões, tá? Ele costuma cair, de certa forma, de maneira superficial, em outros conteúdos, como climatologia, hidrografia, solos, entre outros. Beleza? Então, para que nós possamos entender, basicamente, como essa cartografia ela vai ser cobrada de você, concurseiro, tá? Vamos voltar lá para o ensino fundamental e entender aquilo que nós vimos como os chamados pontos cardeais. Vamos lá, atenta comigo. Pontos cardeais. Pablo, como assim? O que tem a ver os pontos cardeais? Como os senhores bem sabem, os pontos cardeais são 4. Norte, Sul, Leste e Oeste. Claro que entre eles nós vamos ter os pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Noroeste, Sudoeste, por aí vai. E os pontos subcolaterais, mas esses não nos interessam, por hora. Tá certo? Mas o que nos interessa, por enquanto, são os chamados pontos cardeais. Quando eu falo em pontos cardeais, nós vamos ter os nossos 4 pontos cardeais, tá? Norte, Sul, Leste, que em algumas questões esse L de leste pode aparecer com a letra E, porque leste em inglês significa east, tá certo? Assim como o oeste, que em algumas questões também esse oeste pode aparecer como W, oeste em inglês, west. Então, o mapa estando em inglês, ao invés da letra E de leste, eu vou ter a letra E de east, e em oeste pode aparecer a letra W de west, tá? Então, norte, sul, leste e oeste. Pô, até aí tá fácil. Isso aí, concurseiro, com certeza você já lembrou, já passou um filme na tua mente, tá? Mas eu quero que tu entenda que esses pontos cardeais eles vão dar origem aos chamados hemisférios. Atenta bem, tá? Ele vai dar origem aos hemisférios. A palavra hemisfério, ela vai significar metade da esfera, tá certo? Então observa nessa imagem que vai estar aparecendo para você nesse momento, tá? Nós vamos ter os pontos cardeais, tá certo? Norte, sul, leste, oeste, vai estar aparecendo para você também os pontos colaterais, tá certo? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá ok? E nessa imagem que vai estar aparecendo para você agora, nesse momento, nós vamos ter os pontos cardeais dando origem aos hemisférios. Olha só a linha do Equador aí, ó, dividindo o planeta Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Olha o meridiano de Greenwich dividindo, tá, o planeta em 2 hemisférios. Tá? Eu vou ter leste, tá, e oeste. Tá ok? Até aí ficou fácil. Até aí você já lembrou das aulas lá do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio. Beleza. Mas onde eu quero chegar? Como é que isso pode atrapalhar a minha vida no concurso público? Olha para cá. É nessas horas que esses hemisférios norte, sul, leste e oeste em prova podem aparecer com outros nomes. E são esses outros nomes que acabam confundindo muito concurseiro. Como assim, Pablo? O norte pode aparecer com outro nome, não só com outro, como outros. São 2 outros nomes que podem aparecer. Claro que o mais comum é
além de ser chamado de hemisfério norte, ponto norte, porção norte, tá? Não sei o que a questão vai estar retratando, ela vai cobrar norte como porção hemisfério que seja setentrional. Então, o hemisfério norte também pode ser chamado de hemisfério setentrional, ou ainda hemisfério boreal. E para o sul, Pablo, teremos outros nomes? Sim. O hemisfério sul também pode ser chamado de hemisfério meridional, ou ainda hemisfério austral. Pablo, e o hemisfério leste pode ser chamado por outro nome? Claro, não só pode, como vai. O hemisfério leste também vai ser chamado de hemisfério oriental. E lá em fuso horário, eu vou explicar para você que o Sol nasce em leste e se põe em oeste. Logo, o hemisfério leste também pode ser chamado de hemisfério do nascente. Beleza? E o hemisfério oeste, Pablo, também vai ter outro nome. Hemisfério oeste também pode ser chamado de hemisfério ocidental ou ainda hemisfério do poente. Então, senhores, como é que isso pode aperrear a minha vida? Como é que isso vai atrapalhar a minha vida no concurso público? Imagina só uma questão de relevo, tá? Que vai ser uma aula que nós vamos ainda assistir ao longo do curso. Numa aula sobre relevo, tá? Uma questão pode te cobrar. Eu vou até te adiantar. As áreas mais altas do relevo brasileiro, senhores, estão na porção norte do país, tá certo? Então, uma questão vai te cobrar da seguinte forma. Pode-se dizer que em relação ao relevo brasileiro, as áreas mais elevadas do território encontram-se na porção setentrional do país. A questão pode usar se encontram na porção norte? Pode, mas o elaborador da questão ele vai tentar dificultar a tua vida, concurseiro. Como? Ao invés de usar o termo norte, ele vai usar o termo setentrional, tá? Bora falar de clima. Com certeza os senhores sabem em qual porção do Brasil nós temos os climas mais frios, tá? Não é verdade? Ou seja, na porção sul, na região sul do Brasil, neva na região sul do Brasil, tá? Em algumas áreas da cidade de Manaus também, né? E vocês, quando forem aprovados no concurso da Polícia Militar, vocês vão saber onde neva. Brincadeiras à parte, os climas mais frios do Brasil se encontram na porção sul, mas o elaborador da questão vai colocar o quê? Pode-se dizer que na porção meridional do Brasil eu encontro as regiões de climas mais frios do Brasil. Correto, ele poderia muito bem usar na porção sul do país, mas ele prefere usar o termo meridional. Beleza? Tranquilidade? Se está entendendo até aí, vem comigo. Bora falar sobre usar uma questão que envolva fontes de energia, que é outro assunto que nós vamos ver mais à frente aí, que é outro assunto que cai bastante, caiu, inclusive, concurseiro, na última prova, fica atento para isso, tá? Então, senhores, observa bem, tá? Observa nesse mapa que vai aparecer para você, nesse momento, está aparecendo um mapa, e nesse mapa, você está observando, tá? Que o Brasil apresenta um vasto litoral. O Brasil apresenta um litoral gigantesco, tá certo? E esse litoral, senhores, e nesse litoral, como qualquer litoral, nós temos uma grande incidência de brisa marítima, beleza? Ou seja, venta muito nessa região, tá? Então volta para cá. O elaborador de uma questão sobre fontes de energia, esse cara simplesmente vai dizer para você assim, ó, pode-se dizer que na porção leste do Brasil, pode-se dizer que a porção leste do Brasil apresenta um maior potencial para a geração de energia eólica, que é aquela energia, né, que utiliza a força do vento. Aí você vai pensar, realmente, no leste do Brasil eu tenho o litoral, no leste do Brasil eu vou ter uma incidência de brisa marítima, então é lá que eu vou ter o maior potencial para a geração de energia eólica.
correto. Mas se o elaborador da questão quiser complicar a tua vida, ele vai dizer assim, ó, pode-se dizer que na porção oriental do território brasileiro eu vou apresentar um maior potencial para a geração de energia eólica. Tu até sabe, concurseiro, que é no leste do Brasil que venta bastante devido à brisa marítima, mas se o elaborador da questão colocar na porção oriental, isso já quebra metade dos concurseiros. Então, senhores, cartografia, mesmo sendo um assunto, tá, que pega a cartografia, desculpa, a geografia geral, e no concurso da Polícia Militar ou da Polícia Civil você vai ver lá no edital geografia do Brasil, tá? Mas é importante você entender essa introdução à cartografia, porque esses termos, tá? Essas nomenclaturas costumam atrapalhar muito a vida de quem faz uma prova de geografia. Cartografia é geografia geral, mas alguns termos, tá, da cartografia, como os hemisférios, podem cair na tua prova em outras áreas, em outros temas, como climatologia, relevo, solo e por aí vai. Beleza? Até aí tranquilo? Espero que sim. Então vem comigo. Dando continuidade, concurseiro, à nossa aula de hoje, nossa aula de cartografia, atenta bem que eu tirei basicamente 10 minutos dessa aula de hoje só para falar sobre sistema de orientação e os pontos cardeais, tá certo? Deixei bem claro os pontos cardeais, os pontos colaterais, não enfatizei tanto, mas eu dei uma ênfase muito maior à questão de orientação. Por quê? Porque as coordenadas, os pontos cardeais, eles dão origem aos hemisférios, tá certo? Isso é importantíssimo você entender. Isso cai muito, porque são os hemisférios que podem ser cobrados em prova. O que eu vou falar para vocês agora, ele já não cai com tanta frequência, mas existe uma possibilidade de cair. Então, se existe uma pequena possibilidade, vamos estudar, tá? Sem muita ênfase, tá? De maneira superficial, mas é melhor saber do assunto e mesmo não caindo em prova, do que precisar saber do assunto e não saber resolver uma questão caso o mesmo venha a cair. Beleza? E Pablo, o que seria essa outra parte da cartografia? Senhores, eu vou falar para vocês agora, tá, sobre o sistema de coordenadas geográficas. Mas para eu entender coordenadas geográficas, então vamos lá. Coordenadas coordenadas geográficas, eu preciso entender, tá, que o sistema de coordenadas geográficas ele é formado por um conjunto de linhas imaginárias que cortam o planeta Terra. Essas linhas imaginárias, sim, essas linhas imaginárias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser os paralelos, tá? E os meridianos. Como assim, Paulo? Vai estar aparecendo para você uma imagem, tá certo? E nessa imagem, concurseiro, que vai estar aparecendo para você, atenta bem, tá? Que nela eu estou expondo de maneira muito simples o sistema de coordenadas, o sistema de linhas imaginárias que vão dar origem às coordenadas. Observa que essas linhas, tá, que estão em pé são os meridianos e essas linhas que estão deitadas, os paralelos. Tá? O principal paralelo que corta o planeta Terra, como você está vendo aí, ó, é o paralelo do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios, norte e sul. E o principal meridiano que divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste, é o meridiano de Greenwich, tá certo? Então, entendeu isso aí? Volta para cá, tá certo? E esse sistema de coordenadas geográficas, essas linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos, eles vão dar origem, tá, às chamadas latitudes, tá, e às longitudes. Beleza?
Pablo, o que seria uma latitude e uma longitude? Atenta bem para essa imagem que vai estar aparecendo agora para você, tá certo? E observa aqui, vamos começar pela latitude. A latitude nada mais é do que a distância de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. A latitude pode ir tanto em direção a norte, de zero, formando um ângulo de 90 graus, como para o sul, formando um ângulo também de 90 graus. Mas atenta agora que a longitude, tá, vai ter como referência não mais a linha do Equador, e sim o meridiano de Greenwich. Tá? Esse meridiano aqui vai dividir a Terra em dois hemisférios, leste e oeste. Mais tarde, ele vai ser importante para que nós possamos entender o sistema de fuso horários, mas deixa isso para mais tarde. E observa que a longitude, diferente da latitude, ela divide a Terra não de 0 a 90 graus, mas sim de 0 a 180 graus. Para leste, 180 graus para oeste. Beleza? Tranquilidade? Tá certo, concurseiro? Então volta para cá, atenta bem. Coordenadas geográficas, resumão, tá? São formadas por linhas imaginárias chamadas paralelos e meridianos, e estas vão dar origem às latitudes e às longitudes, tá certo? Até aí tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Espero que não. Então, galera, bora que ainda tem assunto. Vem comigo. Então, voltando, retomando a nossa aula de hoje, nossa aula de cartografia, tá? Pega um outro assunto que também não é muito comum cair em prova, mas se cair é melhor saber, tá? Do que deixar a questão passar batido, tá? E que assunto é esse, Pablo? O assunto é escala cartográfica. Concurseiro, tu já observou que lá embaixo no cantinho, lá de cada mapa, apresenta alguns números? Ó, vai aparecer para você uma imagem agora desse mapa, e nesse mapa vai aparecer uma escala lá embaixo, e esse exemplo que está aparecendo para você agora é apenas um deles, tá? É apenas um deles, tá? Essa escala que está aparecendo agora para você é uma escala dada somente por números. Observa lá embaixo, ó, só tem números nela, tá? E essa escala é chamada de escala numérica. Mas existe outro tipo de escala que vai ser dada através de uma medida de régua, tá certo? E essa medida de régua, tá? Vai ser chamada de escala gráfica, como está aparecendo no exemplo para você aí agora. Beleza? Tranquilidade? Então volta para cá. Galera, nesse caso, nós vamos ter dois tipos de escala. Escala numérica e escala gráfica. Beleza? Usa a língua portuguesa a teu favor, concurseiro. Escala numérica é aquele primeiro exemplo, uma escala dada através somente de números. Escala gráfica, a escala gráfica ela é dada através de uma medida de régua, tá? E essa régua é chamada de reta graduada. Tu tá vendo aí embaixo agora, observa nesse momento, tá? Tá aparecendo para você, tá? Um exemplo de escala gráfica. E observa aqui, ó, uma parte dela é preta, outra parte é branca, outra parte é preta, outra parte é branca, e assim vai. Ou seja, essa distância da escala gráfica aí corresponde à distância na realidade, por aí vai. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então, segue o enterro. Senhores, então a escala... Pablo, como é que esse conteúdo pode aparecer na minha prova? Só tomar um pouco de água porque dando muita aula a garganta seca. Pablo, como é que esse assunto pode cair em prova? Tá? Em teoria, vai cair assim. Pode-se dizer que a escala numérica é uma escala dada através somente de números, correto? Ou a questão vai te confundir, dizer que a escala gráfica é dada através de uma medida de régua chamada reta graduada. E você sabe que não. Eu já te falei que a escala dada numa medida de régua é a escala gráfica. Então, o elaborador da questão ele vai tentar te confundir nesses aspectos aí. Mas, Pablo, pode cair de outra forma? Pode? Pode sim, senhores. Pode cair de outra forma. Pode cair através de cálculo. E é nessa hora, tá, que nós temos que entender bem, tá,
a parte do cálculo de escala. Cálculo de escala. Como é que funciona isso, Pablo? Senhores, algumas questões podem pedir para que você encontre a distância real entre dois pontos. Tá? Então, a questão vai te dar a distância entre dois pontos no mapa, ela vai te dar a escala do mapa e vai querer que você calcule a distância real. Para calcular a distância real, você vai usar a fórmula distância real, que é esse D maiúsculo, é igual a escala vezes a distância gráfica. Mas a questão também pode muito bem te dar a distância real entre os dois pontos, a escala do mapa e querer que você calcule a distância gráfica. Para isso, a fórmula será distância real é igual... distância gráfica é igual distância real dividido pela escala. Mas, e se a questão te cobrar a escala do mapa? Tá certo? Então, senhores, você vai ter aí, por exemplo, escala é igual, tá, a distância real dividido pela distância gráfica. Então, é nesse momento, concurseiro, que para você resolver qualquer um desses problemas, essas três fórmulas são fundamentais. Quer entender melhor esse assunto? Atenta para esse triângulo que está aparecendo na tua tela nesse momento, tá certo? Esse triângulo, concurseiro, representa, tá, uma espécie de resumo ou macete, como alguns professores costumam dizer, tá certo? Esse macete, tá, nada mais é do que uma forma de você, de maneira simplificada, entender as três fórmulas. Bota o teu dedo sobre esse Dzão aí, ó, tá certo? A partir do momento que você bota o dedo sobre o D maiúsculo, o Dzão, você vai ter a fórmula da distância real, que é a escala vezes a distância gráfica. Bota o teu dedo sobre o Dzinho, que é o D minúsculo aí, ó. Nesse momento você vai ter Dzão sobre Ezão, que é a fórmula da distância gráfica, para você calcular a distância gráfica. Bota o teu dedo sobre o Ezão, que é o E maiúsculo, você vai ter Dzão sobre Dzinho, ou seja, nesse momento, tá? Se você entender, se você conseguir memorizar esse triângulo aí, porra, você resolve qualquer questão que envolva cálculo de escala. Beleza, concurseiro? Tranquilo? Então, volta para cá. Escala cartográfica, Pablo, para que serve? Tá? Ela serve para dizer quantas vezes uma distância na realidade, um bairro, uma cidade, uma região ou um país, esse país foi reduzido, tá, para que ele coubesse na tela de um computador ou na folha de papel. Então ela serve para fazer uma relação entre a distância no mapa e a distância na realidade. Tá certo? Beleza, concurseiro? Tranquilo? E só lembrando que na tua apostila tem questões que versam sobre um outro assunto que seria... Cara, falhou. Deu branco aqui, é a idade. Tá? Lembrei, projeções cartográficas. Tá? Esse é um assunto que a probabilidade de cair, senhores, é pequena, mas eu coloquei questões porque sempre alguém pede. Tá? Se você resolver alguma questão dessa e houver a necessidade de tirar dúvida comigo, me procura, manda mensagem que eu vou estar aqui para isso. Beleza? Então, concurseiro, do mais é isso. Tá? Eu quero que você dê uma atenção especial para aquela primeira parte da nossa aula de hoje, que fala sobre os hemisférios norte, sul, leste, oeste, tá? E esses hemisférios com aqueles outros nomes: hemisfério norte, hemisfério setentrional, hemisfério boreal, hemisfério sul, hemisfério meridional ou hemisfério austral, tá? Norte é muito mais comum cair o termo setentrional, e para o sul é muito mais comum cair o termo meridional. Para leste, nós vamos ter aí o hemisfério do nascente, ou ainda chamado de hemisfério oriental. É muito mais comum cair o termo oriental, tá certo? E para oeste, hemisfério do poente e hemisfério ocidental. É muito mais comum cair
hemisfério ocidental. Então, senhores, atenta bem para essa parte, porque isso é o que mais cai em prova. Comentei com vocês outros assuntos, como a própria escala cartográfica, que de vez em quando cai, mas não cai com tanta incidência, tá certo? Comentei com os senhores mais cedo sobre o sistema de coordenadas geográficas, também cai, mas não cai com tanta frequência, mas é melhor saber se vier alguma questão que relacione esses assuntos. Beleza? Tranquilo? Espero que os senhores tenham entendido, tá certo? Então, senhores, do mais é isso. Eu espero que os senhores tenham um bom proveito e qualquer dúvida, galera, não hesite em perguntar, tá certo? Não guarde dúvida. Manda mensagem, me procura nas redes sociais, me procura naquele canal direto que você tem comigo, porque eu tô aqui para tirar a tua dúvida. Beleza? Abraço!